Oi, gente. Como combinado, vou resolver mais um exercício. É o exercício 5 da nossa aula 4. Então, primeiro eu vou ler o enunciado com vocês. Eu tenho uma parede plana, ela é composta por duas camadas, né? De materiais, que são os materiais A e B. Na parede do material A, que tá aqui, há uma geração de calor uniforme, com valor igual a 1,5 vezes 10 a sexta watt por metro cúbico. Lembram que eu falei? Geração de energia térmica é um fenômeno volumétrico, por isso que a gente está aí falando numa geração em watt por metro cúbico. A condutividade e a espessura da camada A são iguais, então condutividade de A 75 watts por metro grau Celsius e a espessura dessa camada 50 milímetros. A parede do material B não apresenta geração de calor. A condutividade térmica e a espessura de B são condutividade 150 watts por metro grau Celsius e a espessura 20 milímetros. A superfície externa do material A está totalmente isolada. Sempre represento aqui, ó, tá isolada. Não tenho troca de energia térmica nessa superfície externa da parede A. Então, portanto, não há entrada de energia. Não tenho entrada de energia aqui. A superfície externa do material B, essa superfície aqui, ela é resfriada por uma corrente de água. A água está numa temperatura de 30 graus Celsius com um H, que é o coeficiente convectivo de transferência de calor por convecção, igual a 1000 watts por metro quadrado grau Celsius. Determine a temperatura da superfície interna e externa do material B. Então, o que eu quero achar? Eu quero achar a temperatura dessa superfície, que é a superfície interna do material B, que eu tô chamando de T1, e dessa superfície, que é a superfície interna do material B, que eu tô chamando de T2. Se a minha geração, já vamos pensar nas suposições que eu tô fazendo aqui. Aqui eu tenho uma geração de energia que vai me causar um fluxo térmico. Aqui eu tô a 30 graus Celsius. E eu tô resfriando a minha parede com essa água. O que isso significa? Que essa parte aqui, que a minha parede está numa temperatura maior do que a da água. Ou seja, T2 é maior do que T infinito. E já sei também que T1 maior que T2. Eu tenho aqui, vindo daqui para cá, um fluxo térmico. Só lembrar aqui, o que eu tô enxergando aqui? Vamos pensar que eu tenho aqui uma parede, essa é a espessura, aqui, ó, tá a continuação da minha parede. Vou fazer mais forte para vocês enxergarem. Aqui. Então, vamos pensar que se esse aqui é o material B, isso aqui vale 20 milímetros, eu tenho o meu fluxo atravessando aqui, ó. Lembram que todo fluxo é perpendicular à área? Então, quando eu estiver calculando, eu estiver pensando em área, qual é a minha área? Isso vezes isso. Tenho esses valores? Não tenho, tá? Mas é isso que é a minha área. Então, vamos lá, vamos continuar com a resolução do exercício. Eu quero fazer o cálculo, então, dessas duas temperaturas. Eu chamei de T1 e T2. Então, vamos começar aqui. A temperatura da superfície externa, que é T2, pode ser determinada por um balanço de energia nesse material B, que eu desenhei aqui de vermelhinho.
Então, vamos pensar num balanço de energia aqui nesse material B. O fluxo térmico que entra no material B, aqui ó, que está entrando em B, é igual ao calor gerado no material A. O que está entrando aqui em B? O que foi gerado em A. E é o mesmo fluxo que deixa o material B, é o fluxo que está deixando o material B, que está trocando energia térmica com essa água por convecção, tá? Então, pensando na conservação de energia, o que a gente tem? Pensando na parede B, o que entra em B é igual ao que sai em B. O que está entrando em B? Está entrando aqui um fluxo de energia térmica que é igual à energia que é gerada em A. Lembrando que energia gerada é um fenômeno volumétrico, então a gente pega aquela energia que eu dei no enunciado, que vale 1,5 vezes 10 a sexta watt por metro cúbico, multiplica pelo volume dessa minha parede B. O que é o volume? Olha aqui minha parede B. O que é volume de B? É área vezes espessura. Então, o volume de B é igual à área de B vezes a espessura de B, que eu chamei de LB, tá? Esse volume aqui. O que está saindo? Eu estou tendo uma saída de energia térmica por convecção. A minha parede está trocando energia térmica com um fluido que está em movimento. Convecção, lei de resfriamento de Newton. H vezes a área vezes diferença de temperatura. T2 menos T infinito. Qual é a área aqui que eu tô trabalhando na parede B? Aquela área que eu já tinha mostrado para vocês, isso aqui, ó. Então, vamos lá. Energia gerada, tá aqui, vezes volume. O que eu falei para vocês que é volume? Área de B vezes LB, tá aqui. Área vezes L, aqui é B, vezes LB, tá? Não, gente. Aqui é A mesmo, opa. Aqui é A. Por que é A, gente? Porque o EG tá sendo gerado no material A, né? Então, é o volume... É que na hora que eu olhei aqui pro volume, então vamos pensar assim, o que é o volume desse A? Eu tenho aqui o que eu tô enxergando de A... A área do A é o quê? Isso, isso. Então, aqui é A. Eu tenho aqui, ó, uma área do A e eu tenho um LA. Opa, olha, eu escrevi LB. Tenho aqui um LA. Então, o volume de A é igual à área do A vezes LA, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui é volume de A. H vezes A vezes T2 menos T infinito. Vamos pensar aqui nas áreas. Essa área aqui qual era, gente? A área do A. Essa área aqui é qual? Qual é a área que está sofrendo a convecção? A área do B. É essa área aqui. Então, área de B. Vocês concordam que essa parede, elas têm área de A igual à área de B, que eu posso chamar de A? Por quê? Porque a altura das duas aqui é a mesma. E aqui esse comprimento é o mesmo, tá? Então, essa altura vezes esse comprimento, essa altura vezes esse comprimento, dá a mesma coisa. Área de A igual à área de B. Cortei, cortei. Eu rearranjo essa equação aqui, eu chego numa equação que me fala que T2 é igual T infinito mais energia gerada vezes a espessura de A sobre H. O que é T2, então? Temperatura da água
30 graus Celsius, tá aqui. Energia gerada, eu já tinha dado 1,5 vezes 10 à sexta watt por metro cúbico. LA, espessura de A, 50 milímetros. Estou trabalhando com o Sistema Internacional de Unidades, né? Já passo para metros, 50 milímetros, 0,05 metros. H, 1000 watt por metro quadrado, grau Celsius. 1000 watt, aqui em cima, metro quadrado, grau Celsius. Cortei watt com watt. Aqui eu tenho metro quadrado vezes metro, me dá metro cúbico. Corto aqui, ó, com esse metro cúbico. Sobrou, então, grau Celsius como unidade. Temperatura igual 105 graus Celsius. Temperatura da parede 2, que é a temperatura da superfície externa do material B. Aqui, ó, T2. Aqui, então, está a 105 graus Celsius. Então, eu sei que T1, que eu vou calcular agora, ele é maior do que 105 graus Celsius, tá? Então, vou continuar daqui a pouco. Continuando, então, eu já calculei T2 e deu 105 graus Celsius. Agora, o que falta eu calcular T1? Eu tenho duas formas de calcular T1. Eu vou mostrar as duas fórmulas, as duas maneiras para vocês. Então, o cálculo da superfície interna do material B pode ser realizado de duas diferentes maneiras. Eu posso usar essa maneira 1 e essa 2. Eu vou mostrar as duas para vocês. Eu posso tanto igualar as taxas de transferência de calor no material B, como eu posso fazer uso daquela metodologia de resistências. Então, eu vou fazer as duas resoluções para vocês verem, para calcular T1, e aí vocês vão ver que independente da resolução que eu escolher, T1 vai dar o mesmo valor, tá? Ele tem que... Eu vou calcular aqui, vai dar um valor, e eu vou calcular aqui, vai dar o mesmo valor. Então, vamos primeiro ver essa primeira maneira de eu calcular T1. Eu já conheço T2, né? Já fiz o cálculo dele. T2 deu 105 graus Celsius. A gente pode igualar a taxa de transferência de calor por condução através do material B com a taxa de transferência de calor por convecção entre o material B e a água. Então, olhando aqui, ó, para o B, eu posso igualar a taxa de transferência de calor que passa aqui por condução é igual à taxa que sai aqui por convecção. Então, o Q da condução é igual ao Q da convecção. Quando eu trabalho com condução, lei de Fourier. Convecção, lei de resfriamento de Newton. Lei de Fourier, estou trabalhando na parede B, né? No material B. Lei de Fourier, menos condutividade térmica de B, vezes a área de B, vezes o ΔT, sobre a espessura de B. Convecção, H, vezes a área de B, vezes ΔT. Aqui, ó, corto as áreas, tá? Fico aqui com menos KB, condutividade térmica, vezes ΔT. O que é esse meu ΔT? Vamos olhar aqui para a nossa figura, né? Pensando aqui na nossa condução. O que é o meu ΔT? Lembra que é sempre decrescente. Fica T2 menos T1. É igual a H vezes... Qual que é esse ΔT da convecção? T2 menos T infinito. Então, vamos substituir aqui os valores. Eu já tinha dado para vocês no enunciado que a condutividade térmica do material B é 150 watts por metro grau Celsius. O ΔT, 105, é aqui T2 menos T1, né? T2 eu acabei de calcular, 105 menos T1, que é o que eu quero calcular. Então, tá aqui a minha incógnita. Dividido pela espessura do material B, que eu tinha falado que é 20 milímetros, já passo para o sistema internacional, ou seja, passo para metros, 0,02 metros, é igual a H, 1000 watts por metro quadrado grau Celsius, vezes
T2 menos T infinito. T2 já calculei anteriormente, 105 menos o T infinito, que é a temperatura da água, 30 graus Celsius. Olha aqui as unidades. Por isso que é importante, gente, fazer exercício com unidades, tá? Pra gente ter uma certeza que tá tudo ok. Tô cortando aqui, ó, watt com watt. Esse grau Celsius eu corto com esse. Aqui, ó, metro vezes metro, fica metro quadrado, eu corto com esse metro quadrado. Sobrou grau Celsius aqui. Eu fiz o cálculo de T1, me deu 115 graus Celsius. Então, aqui T2 tinha dado 105, T1, 115. Realmente, T1 maior que T2 e T2 maior que T infinito. Já cheguei na resolução final do meu exercício. Tenho a segunda maneira de calcular, por resistências. Então, vamos aqui finalizar a nossa resolução, né? Vamos fazer a segunda maneira de resolver esse exercício, que é por resistências. Então, vocês lembram que eu tenho uma equação que fala que taxa é igual menos ΔT total dividido pelo somatório de resistências. E aí, eu tenho duas resistências, condução e convecção, no material B. Tô trabalhando com ele, tá? Voltando aqui, eu quero calcular essa temperatura. Já sei que tem que dar 115, porque eu já calculei aqui. Então, vamos primeiro calcular as resistências? Eu tenho que primeiro vencer uma resistência condução dentro do material e depois uma resistência convecção, né? Que é entre o material B e a água. Resistência condução. A gente sabe que a equação para resistência condução numa parede plana é a espessura sobre a condutividade vezes a área. A espessura da parede B, 0,02 metros. Condutividade, já tinha dado 150 watt por metro grau Celsius. E a área da minha parede B, aqui, área de B, não conheço, tá? Vou deixar aqui em função de área de B. Aqui está o valor da minha resistência à condução. 0,000133 dividido pela área de B, unidades, grau Celsius, metro quadrado, watt. Tá? Tá aqui, ó. Grau Celsius, metro vezes metro dá metro quadrado, dividido por watt. Vamos fazer resistência convecção. 1 sobre H vezes a área de B. 1 sobre H, 1000 watts por metro quadrado, grau Celsius, sobre área de B. Tá aqui 0,001 sobre área de B, unidades, grau Celsius, metro quadrado, watt. Tá aqui, ó, grau Celsius, metro quadrado, watt, tá? Então, vamos lá. Vamos substituir. Eu já sei, então, que o somatório... Aqui eu tenho que fazer um somatório dessas resistências. Vamos aqui substituir nessa equação. O que é essa taxa, gente? Como que eu determino essa taxa? Essa taxa eu tenho N maneiras de determinar. Vamos lembrar o seguinte. Eu tenho uma taxa única passando em todo o meu material, tá? Não existe essa de que aqui no material A é uma taxa, aqui é outra, aqui é outra. Não. Eu tenho uma taxa que está aqui representada por essa setinha azul. Ela vem daqui e aqui. Posso determinar a taxa por essa... então, essa taxa total aqui, ela é igual essa taxa à condução, ela é igual essa taxa à convecção e ela é igual a essa taxa da energia gerada. Qual que é a taxa da condução? Vamos calcular? Seria qual? Seria KB vezes A vezes ΔT sobre LB. Seria isso aqui, ó. Se vocês fizerem um cálculo disso, determinando os valores aqui disso, vocês já sabem qual é essa taxa, tá? Ah, não, mas vocês, nesse momento, se vocês não fizerem essa resolução, se tiver começado por resistência, realmente, vocês não conseguem fazer esse cálculo, porque vocês ainda não têm T1, tá? Mas é esse valor, se vocês fizerem.
Vamos lá, isso aqui vocês conseguem. Se vocês fizerem 1000 vezes 105 menos 30, vai dar o valor da taxa. Ou se não, energia gerada vezes volume. Eu dei preferência, então, os dois jeitos que dá para calcular. Aqui, ou energia gerada vezes volume, que é a mesma taxa. Eu coloquei energia gerada vezes volume. É igual a menos ΔT. Qual é o ΔT? Lembra que quando eu estou trabalhando com resistência, é o ΔT total dos extremos. Então, é T infinito menos T1, tá? São esses extremos aqui, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui de resistência para vocês. A gente tem duas resistências. Então, aqui a gente tem T1, aí a gente tem uma resistência à condução. Aqui a gente tem T2, aí a gente tem uma resistência à convecção. E aqui temos T infinito, tá? Então, continuando aqui. Então, fica menos T infinito menos T1, tá aqui. Sobre somatório de resistências. Energia gerada, 1,5 vezes 10 a sexta watt por metro cúbico. Qual que é o volume, gente? Lá da parede A. Vamos voltar aqui? Porque a energia gerada é aqui no material A, né? Então, o volume de A, qual que é? É a área de A vezes o L do A. Então, vamos colocar aqui a área de A vezes aqueles 50 milímetros, que é 0,05 metros. É igual menos T infinito 30 menos T1, que é o que eu quero achar, né? Sobre somatório de resistências. Qual é o somatório das resistências, gente? Tá aqui, ó, esse mais esse. Então, eu coloquei aqui, aqui eu tenho um AB nos dois, eu joguei o AB aqui pra cima, tá? Aqui, ó, é a área de B. Aqui tá o somatório de resistências. Qual é a unidade? Grau Celsius, metro quadrado, watt. Vamos pensar em unidades? Cortei watt com watt. Aqui, ó, metro cúbico, eu tô cortando com metro, aqui me sobra 1 metro quadrado, que eu corto com isso aqui. E as áreas? Desse lado eu tenho área de A e desse lado eu tenho área de B. Eu já não tinha falado que a área de A é igual à área de B? Então, tá aqui, ó, cortei área de A com a área de B. Vou fazer esse cálculo aqui. E, novamente, eu chego no valor de T1, 115 graus Celsius, que é igual aqui na primeira metodologia.